Bem-vindos ao Duas Solas da Lapa, Cultura e Religião servidos semanalmente. Eu sou o Tiago Falcoeiras, comigo está o Joel Silva. Joel, boa tarde. Alô, meu amigo, como é que é? Estamos bem? E temos uma... Está tudo bem, contigo também? Também. Temos pela primeira vez uma convidada, porque eu acho que só tivemos convidados. Portanto, tivemos que chegar ao programa número... Qual é o número, sabes? Ui, 30. Ui, Acho que já estamos nos peraí, 30. digo-te Acho que já já. estamos 32, 29, 30. 29º. Ok. Sabe, já estamos nos Precisámos 30. de 29 programas para termos uma convidada. E é uma É verdade. convidada que parece ser sempre muito solicitada quando o esposo dela está em lives. Cavaco, bem-vinda. Não. Obrigada. E Mas olha, acrescentar sou a primeira convidada e também sou das primeiras ouvintes do podcast. É verdade, é verdade. Olha, Aliás, és das primeiras ouvintes antes de ser um podcast, porque quando foi o primeiro live do Instagram, foste das primeiras pessoas que ouviu e que comentou. é verdade. Obrigado por Não, essa paciência. e Nada, dizer que sou é um grande ouvinte privilégio. assídua. Desculpa, ia dizer só que é um grande privilégio, porque, bem, eu espero não estar em erro, agora se calhar vou cometer um erro, mas o nosso primeiro convidado foi o Tiago, ou não? Ou foi o João? Foi. Pronto, Não, foi então, tu. o nosso primeiro convidado masculino foi o nosso pastor e a nossa primeira convidada feminina é a nossa pastora. Nossa pastora. Eu estou fadada a este título, mesmo que não queira. Portanto, para quem não sabe, Ana Eu Ruth acho que vai ser mesmo o título do podcast, Ruth. É pastora. Já ouvi dizer. Estão à vontade, vocês é que sabem. Olha, Ruth, muito obrigado por teres vindo. Ia-te perguntar, nós como assídua ouvinte do nosso podcast, tu sabes que nós costumamos perder ainda uma parte considerável do tempo dos nossos podcasts. Quando a gente for avaliar, realmente acho que uma grande parte do tempo é dedicado a falar no início do programa do que andamos a ouvir, o que é que andamos a ler, o que é que andamos a ver. O que é que tu andas a ver, ou a ouvir, ou a ler? Olha, temos estado em confinamento a ver, acabámos agora mesmo o The Office. Também estás uma convertida do The Office. Eu estou de ressaca, na verdade. Agora está-me a bater uma grande ressaca porque chegámos ao final e isto bateu tão forte que ontem voltámos aos 3 primeiros episódios. Portanto, está neste nível. Foi uma coisa... Numa família de 6, consenso é uma coisa difícil de encontrar, especialmente quando tens 3 adolescentes em casa. E conseguiu reunir absoluto consenso. E acho que eu sou mais moderada nas minhas convicções. Não ofereci resistência, mas e gosto, fiquei completamente convertida. Acho que dificilmente encontraremos uma série que reunirá tanto consenso e uma série tão boa como a The Office. Para mim é muito divertida e consegue colocar-nos a chorar e a rir no mesmo episódio, a amar e a odiar a mesma personagem no mesmo episódio. É assim, a narrativa é muito boa, portanto, completamente convertida. O Caleb percebe, ou o Caleb vê e vai no espírito, mas ele percebe as piadas? Percebe, quer dizer, há umas mais adultas que ele percebe que pode ter uma conotação mais sexual ou mais... E ele percebe que há ali qualquer coisa, claro que não entende a totalidade, mas ele embarca. Mas as outras, tudo o que é malicioso, sarcástico e tudo, ele já compreende o que é que está ali envolvido, o tipo de personagem em si, porque depois nós gastamos muito tempo à hora da refeição a falar, ainda hoje ao almoço, a falar sobre a evolução das personagens, porque ontem, como voltámos aos primeiros episódios, dá para ver, a série durou muitos anos e realmente a evolução das personagens é brutal. E, portanto, gastamos muito tempo depois também nas refeições a falar sobre toda a narrativa, o guião, os personagens e, portanto, ele acaba por chegar lá a maior parte das coisas. Tiago, tu também grande amante do The Office, não é? Muito. Eu não entendo. Nós vamos ter que fazer aqui uma sessão coletiva, uma terapia de conversão em grupo e incluímos se tu vais ficar completamente absorvido pela nossa loucura. Dificilmente. Acho que tens que ser em grupo.
Sabes que é demasiado Não é cringe. que é. Acho que é demasiado cringe. As personagens não são o meu estilo de todo. E depois é assim, eu não me consigo rir. Eu já acompanhei, a Sara está a ver, eu às vezes estou ao lado dela, pá, e para mim é um suplício, confesso. Mas olha, hoje a nossa teoria, a hora do almoço, alguém estava a dizer, já não sei se era o Tiago, se era a Maria, acho que foi a Maria, e depois todos concordaram. A primeira temporada é a mais estranha, quer dizer, eu ao terceiro episódio estava convertida, mas a primeira temporada é a menos forte. Mas a Sara já vai na quinta ou na sexta, eu tenho acompanhado episódios delas todas. Não, é. É que não dá. E tu, Joel, já viste? Não, eu estou, ou seja, sinceramente, eu estou um bocadinho mais do lado do Falcoeiras, porque do que eu vi, para já, vocês estão a ver a americana, né? Com o Steve Carell, é essa que vocês estão a ver, né? Eu lembro-me de ver mas vi muito pouco, 1 ou 2 episódios da americana, depois de ver a inglesa com o Ricky Gervais. Com o Rick Gervais. E lembro-me que para já não achei melhor que a do Rick Gervais, mas mesmo assim, nenhuma delas também foi uma daquelas coisas que eu sentisse que isto é incrível, é o meu tipo de série. Mas, visto que sinto que no último mês nunca fui tão bombardeado para ver uma série como para ver o The Office, vou voltar em força e vou ver o The Office. Vais ter que voltar. E vai para a americana por uma razão. A britânica é muito... esta também era a teoria hoje à hora do almoço, ok? Eu só vi um certo da britânica, portanto isto que eu vou dizer é do Tiago, não é meu. E a Maria também viu uma parte. A britânica é muito mordaz, tem aquele sentido britânico. E a americana tem sempre um lado de otimismo, que na dinâmica das personagens aquilo trabalha de uma forma que é muito engraçado. Aliás, foi a nossa salvação neste confinamento. Claramente não sei o que teria sido da nossa vida sem os serões a ver o The Office. É muito bom. Mas sim, está prometido, já tinha dito ao teu marido, vou pegar logo que tenha forma de ver, ou piratear, olha, se tiver que ser, é por uma causa maior, portanto acho que... Amazon Prime, olha, nós foi Amazon Prime, foi prenda de Natal de alguém que queria muito que nós víssemos o The Office e ofereceu-nos 6 meses de Amazon Prime. Epá, e que então maravilha. agarramos. Amigos, o Natal, bem, quando este episódio o Natal ainda não está quase a chegar, mas aceito como prenda de verão 6 meses, quem quiser, as duas só. Eu não posso dizer, senão essa pessoa, como ela vai se sentir na obrigação de te oferecer também, e portanto eu não vou mesmo dizer o nome dele. Já é um dele, portanto já tenho 98% de certeza de quem será. Mas sim, caros ouvintes, os melhores ouvintes que nos ouvem, se alguém nos quiser oferecer, até o Tiago, não nutrindo um grande favor pela série do The Office, garantidamente se lhe oferecerem 6 meses do Amazon Prime, ele promete que vê os episódios todos. Não prometes, Tiago? Eu tenho Amazon Prime, João. Bolas. Então eu prometo. Eu prometo. E tu, Tiago, o que é que tens visto esta semana? Vi uma coisa que é um spin-off, que eu não conheço a série original. A série original chama-se The Good Wife, com a Juliana Margulies, que entrava no ER, que eu nunca vi, mas entretanto fizeram um spin-off que é o The Good Fight, que é uma série de tribunal. Nós vimos a primeira temporada, está no Amazon Prime, por acaso. Tem muito humor, mas não é propriamente uma série muito clara, ou seja, não tem muita luminosidade, mas é uma série que entra muito na onda do contra Trump. Portanto, a questão da loucura do Trump, da questão do poder e daquilo que estava a acontecer nos Estados Unidos, também começa, e a primeira temporada acompanha, e a gente começou a ver já vimos os 2 primeiros da segunda, continua com a questão dos me falta o termo, de problemas, de crises financeiras e de escândalos financeiros. É uma série que está bem escrita, está bem interpretada, tem muita gente que tu dizes de onde é que eu conheço este tipo ou de onde é que eu a conheço, porque tem muita gente que já te apareceu
em algum filme ou em alguma série, os juízes são completamente loucos. Há juízes que são... Portanto, não é aquela série de tribunal típica, daquilo que me dá a entender são tribunais específicos em que há uma maior ligação entre o juiz e os advogados, mas a primeira temporada é muito boa. Os 2 primeiros da segunda não nos convenceram tanto, mas a primeira temporada eu acho que vale a pena. E já agora, voltei, eu acho que te disse, Joel, eu este mês ando a voltar a alguns autores que conheço e, portanto, voltei à Fred Vargas, que é uma autora de policiais francesa. O inspetor Adamsberg é assim uma personagem meio autista, portanto, nunca é bem aquilo que estás à espera, ainda que sejam policiais, não seguem aquela lógica típica. Portanto, o tipo é um crânio, mas é um crânio que chega aos resultados através de coisas muito pouco improváveis. E os crimes são sempre estranhos. Aqui são 3 homens de 80 anos que são mortos por uma picada de uma aranha, que normalmente são precisas 20 ou 30 aranhas para que a pessoa morra. Portanto, e ele começa a ficar com dúvidas de que isto possa acontecer. Portanto, Como é que se chama? This Poison Will Remain, era isso? Poison Will Remain, e é o 7º. Portanto, tu sabes que eu gosto de séries, não só na televisão, mas também nos livros, e entretanto acabei por ler este durante a semana passada. E tu? Leste esse livro todo? Leste esse livro todo na semana passada? Não, li este livro todo em 2 dias. Está bem, pronto. É Fred Vargas. Portanto, Um dia eu ainda vou descobrir porque é que eu tenho um podcast contigo, porque tu sistematicamente fazes-me sentir mal. olha, podes ir ver a fotografia do meu Instagram, que tem as leituras do mês de março. A minha mulher chama-me nomes. Mas tu lês, espera aí, eu acho que já falámos disso, mas tu lês na diagonal ou tu lês mesmo? É que eu conheço aquela Eu malta leio que lê mesmo. assim. Lês mesmo Não, nas frases todas. eu leio mesmo. Sim. Só que há livros que demoram 2, 3 meses, e há livros que leio em 2 ou 3 dias, e já não me acontecia há muito tempo. Em março, por acaso, peguei em livros de autores que eu conheço e que gosto, e que acabei por ler muito depressa. És de uma leitora rápida, Ruth, também, assim, também lês um livro assim em 2, 3 dias. Depende muito, depende muito. Olha, nós cá em casa, se fosse contigo, Tiago, nós obrigávamos-te a fazer fichas de leitura, cada livro. Toma. Havia cá em casa há quem leia muito rápido e há quem leia mais devagar, mas quem começou a ler muito rápido livros, nós começámos a forçar as fichas de leitura para ter a certeza, e a verdade é que consegue fazer um bom resumo com estrelas de 1 a 5 e tudo, e ganharam todos o hábito de fazer isso, e eu tento fazer, mas eu vario muito, e para já eu nunca estou a ler só um livro ao mesmo tempo. Eu também não. Geralmente estou a ler mais do que um. Normalmente... Mas é por uma questão de equilíbrio. É uma questão de equilíbrio e também de alguma desorganização mental. É uma necessidade de concentração, então são coisas diferentes. E tanto me entusiasmo muito, sou capaz de ler tudo em meia dúzia de horas, como sou capaz de ter um livro para aí 3 meses ao lado e aquilo nunca mais termina. Depende muito do meu estado geral, do meu interesse pelo livro, e acontece muitas vezes voltar atrás. Eu estive andei a ler uma biografia, gosto muito de biografias, andei a ler uma biografia, geralmente interessa-me saber de alguém ou alguma coisa que eu li e saber a vida dessa pessoa, ou o inverso, ou por curiosidade vou parar a biografia e depois vou ver o que é que a pessoa... Então andava atrás da Susannah Spurgeon, porque tinha andado a ler coisas acerca da vida do Spurgeon e ela não é assim tão falada. Então comecei a ver a vida dela, aquilo era só relatos fascinantes, e acabei por meter em vários livros que ela tem, tudo no Kindle, uns em inglês e um em português do Brasil. E, por exemplo, um dos dela, depois dá-me também para isto. Já vou na terceira leitura daquilo, porque tenho sempre a sensação que me foi escapar qualquer coisa, e cada frase dela parece que aquilo tem 1001 coisas interessantes, e então depois acabo por muitas vezes pôr-me a traduzir assim só no geral, para exercitar a mente, para ter a certeza que percebi aquilo que está dito, ou porque quero partilhar com alguém, porque geralmente eu não consigo, se tiver uma coisa a interessar-me muito,
eu não consigo não partilhar com alguém, e então muitas das vezes sinto-me na obrigação a fazer um print screen ou a traduzir. Portanto, eu sou muito indisciplinada nisso, não tenho assim um padrão fixo. Eu ler, o Tiago sabe, já falámos disso aí, normalmente é um de cada vez. E o que acontece é, se o livro está a ser demasiadamente aborrecido, desisto. Mas eu desisto de poucos livros. Por exemplo, agora tenho 3 livros que o Tiago me deu, um deles estou ali cheio de vontade de ler, que é sobre o fim, eu nem sei bem sobre o que é, escatologia, mas é como se, ou seja, aquilo foi escrito no tempo do Saddam Hussein, é aqueles livros de escatologia que é esquecer. Então é como o Saddam está a reconstruir o Iraque, a nova Babilónia, não sei, E como pode ser com o imagens. Anticristo. Exato, e depois com imagens, e depois tu vais ver imagens que eles tiram de satélite. Eu estou desejoso de ler esse livro porque acho que vai ser um fartote, mas como eu estou a acabar, ainda nem meio vou, do livro do Peterson, e o Tiago já me tinha passado 2 livros para eu ler, entretanto, eu tenho que ser sequencial. A leitura, por acaso, é uma das coisas que me faz. É muito raro eu estar a ler, tirando a Bíblia e as outras coisas, mas ler assim, é muito raro mesmo quando são temas muito distintos. Eu estou a ler um romance e uma coisa mais técnica ou teológica. Normalmente não misturo. Nos livros sou muito sequencial. As séries e música, obviamente, não sou nada sequencial, mas por acaso com os livros tende a ser imensamente sequencial. Deixa-me só dizer uma E também coisa. estou muito convertida aos audiobooks. Tu já me falaste coisa disso. muito presente. Aliás, foi quando falámos, e então neste do último Piper. ano de confinamento, do Piper, sim, do Piper ouvindo. Então, quando é o próprio autor a narrar o livro, eu não consigo resistir, assim, de uma forma geral. Do Piper, quando saiu, eu ouvi logo em 2 horas. E neste último ano, com a cena do confinamento, os audiobooks têm ganhado uma grande dimensão na minha vida que não tinham antes. Deixa-me só dizer, em minha defesa, não, nós tínhamos falado nisto. Eu em janeiro li um livro, ou melhor, li muita banda desenhada, mas livro, ou seja, livro de ficção ou de não ficção, e eu li um. Portanto, também depende muito daquilo que a Ruth estava a dizer, da própria disponibilidade, do próprio momento em que tu estás. Eu este mês foi um mês em que eu estava a trabalhar a meio tempo e aproveitava a estar desencaçar, estava a dar aulas online para eu estar a ler, portanto, que normalmente é mais complicado, porque eu ando a levar uma e a apanhar a outra, ou ando a fazer qualquer coisa, portanto tinha ali 3, 4 horas livres, portanto de alguma forma leres durante 2 horas seguidas também não é assim tanto, e tu lês muito. Portanto, em 2 horas em que nada acontece, a leitura rende. Não, sem dúvida. Eu não tenho. Bem, quando tu me passaste aquele livro aí foi a última vez que eu me lembro de ter lido assim mesmo, sofregamente, quando me passaste aquela série do assassino. Aí eu lia mesmo sofregamente. Sempre que eu não tinha trabalho para fazer ou ajudar cá em casa, eu estava a ler. Não vi televisão, não vi nada. Mas é raríssimo eu ler mais do que, sei lá, meia hora, 45 minutos seguidos. Não começa-me a ser difícil. Começa-me a ser difícil, mais que isso. Ok. Bem, Ruth, nós trouxemos de cá porque há um tema difícil para nós. Não, estou a brincar. Mas não, é uma área que tu até tens... Bem, há muitas coisas sobre as quais tu falas, mas esta em particular tens falado e nos últimos tempos até tens tido mesmo cá, não só na nossa igreja, mas até no que tens feito a nível do nosso país, que é na área dos filhos, do ensino, e queríamos falar um bocadinho contigo acerca disso. Eu queria te perguntar, em primeiro lugar, e podes ser sincero aos nossos melhores ouvintes, tu gostas de ser mãe? Bela pergunta. Eu sempre imaginei que iria ser mãe. Agora, eu não sabia muito bem o que é que isso significava e não imaginava que ia estar a ser mãe na condição que estou hoje. Eu creio que parte da minha vocação passa pela maternidade, sim. Deus deu-me essa graça e, portanto, não usaria o verbo gostar, diria que é parte da minha vocação, que
tento exercê-la da melhor maneira possível. Acho que é mais por aí. Ok. Mas agora eu fiquei curioso. Não usavas o termo gostar porque tu gostas de ser mãe ou não gostas de ser... Ou seja, sabes que é uma vocação... Achas que é redutor o gostar ou... Eu acho que é uma missão e uma vocação que é tão difícil e ao mesmo tempo tão especial que Deus dá que eu não consigo encontrar um verbo de gostar. Quer dizer, eu gosto de office, gosto de fazer sair e dar uma volta. Ser mãe é uma condição mais do que uma coisa que tu fazes. E, portanto, só por isso não usaria o verbo, mas é claro que a minha vida é muito mais colorida pelo facto de eu ser mãe. Portanto, claro que poderia dizer gosto de ser mãe, mas acho que fica muito reduzido àquilo que ser mãe significa no seu todo. E em que sentido é que a fé trabalha esse sentimento ou essa... Desculpa o termo, não é atividade, mas tu falaste há bocado não foi de chamamento, de vocação. Qual é de que forma é que a fé te ajuda ou molda essa vocação? Eu acho que é pela fé que eu posso ser a mãe que eu sou e ver a vida da maneira que eu vejo. Portanto, claro que existem muitas formas de ver a maternidade, mas eu não acredito que se eu não tivesse a fé que tenho, sequer que eu estaria a fazer o que eu faço hoje. Mesmo antes de ser mãe eu já tinha fé e eu nunca imaginei que iria ter 4 filhos ou que iria estar dedicada à família como estou. E esse tipo de coisas são claramente o reflexo da minha fé e da maneira como ela me tem conduzido ao lugar onde eu estou. Porque a minha natureza sem fé, quer dizer, mesmo a minha natureza com fé é má, mas a minha natureza sem fé não me faria viver um sacrifício diário no sentido de que isso implica a nível da abnegação individual em prol da família. Se eu não tivesse fé, seria completamente impensável. Portanto, nessa medida, muda completamente a minha forma de ver a maternidade e como eu acredito que os filhos são entregues aos pais por Deus. Portanto, muda completamente. Sim. Eu lembro-me de falar contigo, aliás, e de certeza que tu já em outras ocasiões referiste isto, de como acho que foi especialmente do Joaquim para a Marta, não, ao contrário, da Marta para o Joaquim, porque tu tinhas uma carreira, de repente tu tinhas tido a Maria, passado um ano tinhas tido a Marta, foi mais ou menos isso. Não sei se voltaste a trabalhar, já não me lembro se tinhas voltado a trabalhar nesse período, entre a Maria e a Marta. E depois, mal a Marta nasce, foi muito pouco tempo depois, né? Eu lembro que tu falaste nisto, ficaste grávida de maternidade. E nessa altura, eu lembro-me de nós falarmos, acho que não estou enganado, depois ajuda-me também, mas que esse período para ti não foi nada, ou seja, é o que tu estás a dizer, tu se calhar sempre gostaste de ser mãe, mas esperavas que tivesse algum, nem a controle sobre a maternidade, mas que a maternidade fosse um complemento a tudo o resto, já eras, e quando o Joaquim chega, inverteu-te um bocado os planos, e que essa altura também foi estranha, não foi fácil. Sim. Então, basicamente, o que eu achava em relação à maneira como eu ia viver a vida, que eu iria ter uma família, iria ter filhos, iria ter o meu emprego, os filhos iriam entrar no meu percurso e eu iria encaixar essas coisas todas. E a maternidade ia ser uma das facetas da minha vida. Quando eu engravido na segunda licença de maternidade do Joaquim, a empresa está em reestruturações, o meu trabalho exigia alguma flexibilidade, mesmo a nível de movimentação, e era uma coisa muito... Era um trabalho sazonal, mas ao mesmo tempo muito diverso, exigia muitas adaptações ao longo do ano letivo. E eu na altura percebi, ok, eu não vou aguentar isto, e pedi um tempo de pausa, basicamente negociei para sair, mas eu tinha em vista voltar passado um ano e meio,
os valores que eu tinha direito e tudo mais davam-nos para viver durante um ano e meio, a nossa vida endireitava-se e eu voltava ao normal, pronto, e encaixávamos as crianças na escola, na creche e tudo mais. Pronto. O que acabou por acontecer é que durante esse período eu comecei a perceber, e teve também a ver com o início do trabalho da igreja na altura que nós tínhamos, eu comecei a perceber as dificuldades de ficar em casa com os miúdos, que foram imensas, porque foi uma altura caótica, mas paradoxalmente também era um momento muito feliz na nossa vida. Não sei explicar muito bem, porque eu lembro-me de estar profundamente angustiada, de não saber muito bem qual é que era a minha identidade, quem é que eu era, não tinha nenhum reconhecimento assim visível ao final do dia, nem prémios, nem de nada, não é? Passava dias que se fosse preciso o único educador com que falava era o Tiago. Vivia uma grande angústia de identidade, mas ao mesmo tempo sentia uma grande leveza de, olha, quando os miúdos ficam doentes eu não tenho que estar aqui a pedir a ninguém. O trabalho da igreja estava a acontecer e eu estava a conseguir fazer coisas que o Tiago via que era uma grande ajuda para ele. Foi uma altura de completa revolução na minha vida. Quando eu olho para trás, lembro-me de me sentir angustiada, com dúvidas de identidade e ao mesmo tempo a ser empurrada para um caminho novo que eu nunca tinha equacionado. E, portanto, foi o que aconteceu ao fim de um ano e meio. Eu comecei a trabalhar em casa como freelancer, porque na altura os nossos rendimentos não davam para viver num ordenado só. Eu comecei-me a safar na área que eu já fazia, na área editorial, porque eu trabalhava numa editora de manuais escolares. Comecei a conseguir fazer trabalhos nessa área, acabei por ter propostas ao longo desse tempo para voltar, o que me dava também alguma segurança de, ok, se eu não aguentar isto, eu tenho para onde ir. E que também me ajudou na altura a sentir, ok, eu tenho um propósito, tenho um valor, havia aquelas coisas todas, eu sou capaz de fazer coisas na mesma, havia um sentimento de utilidade que eu na altura precisava, e o que acabou por acontecer é que se foi estendendo no tempo, e ao longo do tempo fui pensando, eu não tenho a minha vida não tem de ser aquilo que eu imaginei, e eu estou a aproveitar aquilo que eu estou a fazer, eu estou a ser útil com o meu marido, a nossa vida a nível familiar melhorou, o meu casamento, a disponibilidade que eu tinha, especialmente para estar com o Tiago, porque eu acabava por estar mais ausente de casa do que o Tiago quando trabalhava, porque o Tiago sempre teve o horário mais flexível e eu saía às 7h da manhã e chegava às 7 da noite. E, portanto, de repente eu tinha uma própria disponibilidade, apesar do caos das crianças, nós estávamos mais tempo juntos, nas dificuldades que tinha, mas ao mesmo tempo foi um tempo de nova descoberta, de conhecimento. E, portanto, a maneira como eu via a maternidade mudou completamente e comecei-me a adequar e a fazer coisas em casa e encontrar o meu propósito e o meu sentido numa nova realidade. Basicamente foi isso que aconteceu. Sabes, tu disseste uma coisa... Sabes que tu sabes, sabes porque algumas das coisas acompanhaste até bastante perto, porque por todos os efeitos és mulher do pastor, és a pastora, e há coisas que obviamente que conheces da minha vida. Mas sabes que uma coisa que tu falavas agora e que eu me lembro perfeitamente, e que nunca foi fácil, embora agora esteja um bocadinho mais em paz e acho que tenho uma visão um bocadinho mais certa das coisas, foi eu muitas vezes não perceber, não perceber várias coisas em relação ao papel de ser mãe e de ser mãe em casa, que é o que se passa com a Joana também. Uma das coisas é realmente o local de trabalho é o local também de descanso e que enquanto para mim eu consigo, é muito claro isso para mim, porque eu saio para trabalhar, agora menos, mas saio para trabalhar, volto e quando estou em casa normalmente é um sítio que eu associo mais ao descanso. No caso da Joana e no teu caso não é tanto assim, ainda por cima o trabalho começa muito cedo com os miúdos de manhã e acaba muito tarde e é um trabalho contínuo. E isso foi uma coisa que nunca me foi, ou seja, parece muito óbvio, mas na minha cabeça demorou muito tempo a fazer sentido e eu a perceber. E a perceber também o real trabalho que isso dá, porque eu sempre tendi a menosprezar um bocadinho este trabalho de ser mãe e de acompanhar os filhos em casa. Sempre pensei que fosse uma coisa que é mais fácil do que trabalhar. Até ter que ficar 2 dias com as minhas filhas. Isto é literal, eu não precisei quase 2 dias, eu estou a mentir, foi tipo ficar 6 horas com elas, só 5 horas, de fazer e ter...
de repente foi aí que na minha cabeça, assim, meio analítica, meio matemática, eu extrapolei de, espera lá, se estas 6 horas foram um inferno de isto, eu não parei, não me deixam quieto, não me deixam pensar, de isto multiplicado por 365 dias, isto é um grande caos. E sabes que é, e acho que ainda não estou aqui agora, agora já percebi isto muito bem, já apoio muito a minha mulher, e já não é isso, mas é verdade que já percebo um bocadinho melhor e tu falaste e tu disseste essa palavra, essa angústia, o estar em casa e a dificuldade. Eu durante muito tempo, eu menosprezei mesmo isso, porque sempre parti do princípio que a minha mulher vivia de um ponto de privilégio, que há um certo privilégio nisso, claro, como há em tudo o resto, mas eu não via também a angústia que isso traz, mesmo essa coisa interna, essa luta interna de, às vezes, e as frustrações e depois não estar preso ao local onde se descansa, o local que muitas vezes está a trabalhar, e pronto, nem era tanto uma pergunta que tinha para reformular, mas era um bocadinho também ouvir-te. Eu não sei como é que vocês viveram isso, mas para mim foi, e agora ouvir-te, foi mesmo algo que eu me fui apercebendo e ainda me vou apercebendo, que é o estar em casa com os filhos é realmente um trabalho grande, é muito prazeroso, sim, mas é um trabalho grande e pesado. E se calhar, caso isso com o que tu estavas a dizer ao início, do gostares de ser mãe ou não gostar, realmente é preciso se calhar uma vocação, e é mais do que gostar, porque se fosse só gostar, o sacrifício envolvido não estava tão presente. Deixa-me perguntar uma coisa. Tu, a semana passada, colocaste um texto e eu mandei-te uma mensagem a dizer, olha, isto pode ser base para... E até na altura tu dizias agora aquilo que o João estava a dizer. Portanto, não é só a questão de gostar ou de passar por dificuldades, mas é também educar filhos com um fim em mente. Estavas a falar da questão das responsabilidades. Portanto, tu dizias que em Portugal, de alguma forma, estou a ler, somos uma cultura de mães, mulheres que fazem tudo, que se orgulham de o fazer, mulheres carregadas de compras, mochilas de filhos às costas, que garantem que eles não se que não se constipam e por aí adiante, mas depois falas da questão de educar para a responsabilidade, que isso é uma coisa que ainda vai falhando, diria eu, ao ler o teu texto. De que forma é que tu achas, por exemplo, de uma forma geral enquanto cultura, mas também enquanto igreja, de que forma, quais são aquilo que tu achas que podemos, enquanto mães, enquanto pais, podemos melhorar na nossa educação? Ou seja, até que ponto é que nós estamos a fugir ou a fazer com que os nossos filhos escapem da responsabilidade ou da responsabilidade? Olha, eu Queremos tenho lhes uma dar aquilo que perspectiva. eles precisam, mas depois falhamos a questão da responsabilidade. Desculpa, isto tinha tido aqui um delay e eu interrompi. Não faz mal. Ok. Eu sei que existe muita teoria do tempo de qualidade, mas eu acho que a quantidade, o tempo que nós passamos com os nossos filhos nas suas dificuldades, é um tempo em que nós exercitamos a responsabilidade. Eu estou 24 horas neste momento com os miúdos, não é? E, portanto, essa exposição que traz uma dificuldade enorme e em todas as idades é difícil, na minha opinião, faz sobressair mais quais é que são as prioridades e o que é que nós queremos construir. Eu, neste momento, eu não vivo com culpa, não é? Como eu sei que algumas mães vivem e como eu vivia quando trabalhava, que sentia que chegava ao final do dia e que passava ao final do dia a dizer não podes, não faças, não acontece, não sei o quê, não. E eu lembro-me de me deitar com uma culpa enorme a dizer eu só estou com a Maria, na altura a Maria 2 horas no total do dia e grande parte do tempo. Ela era pequena, a dizer tudo o que ela não podia fazer. E então, muitas das vezes, a falta de tempo faz com que as pessoas façam exercícios de compensação, porque pensam, quer dizer, senão isso roupa, e com legitimidade.
no meu caso, o facto de poder estar com eles coloca-me completamente em perspectiva em relação a isso, porque acabo por conseguir ter o tempo de quantidade e buscar o equilíbrio em todas as áreas. Ou seja, eu não vivo com o pesar de que tenho que compensar os meus filhos pelo que eu não lhes posso dar. E, portanto, isso, a questão da responsabilidade, educa-se com a exposição nas dificuldades. Então, é a mesma coisa quando temos um filho pequeno. Muitas vezes, quando falo com mães mais pequenas, dizem, é impossível, o meu filho não fica parado um segundo. E muitas das vezes, o que eu me tento lembrar quando eu fazia com os meus é, tu não podes estar a querer exigir uma coisa de uma criança se antes não dás alguma coisa. Uma criança que está sempre a interromper e a pedir atenção, provavelmente tu ainda não terás tempo para ouvir uma necessidade que ela tem. Então ela está constantemente em... Quando tu vais educando uma criança, por exemplo, quando ela é pequena, e tu já o ouviste, e ela sabe que tu não a vais deixar sozinha, ou que vais atender a sua necessidade, tu tens a autoridade de dizer, olha, tu agora vais esperar, porque eu estou a falar com o teu pai, por exemplo, eu estou a falar com o papá, e tu não vais interromper. Porque agora o teu tempo vai ser depois. Isto é possível fazer com uma criança muito pequena, mas porquê? Porque, entretanto, antes disso tu gastaste tempo, ok? Diz lá o que é que tu queres e o que é que tu precisas. E, portanto, esse equilíbrio faz com tu dás e da mesma maneira pedes responsabilidade. E nós vivemos numa cultura, não há forma de escapar muito da mãe, não é? É uma cultura católica romana, não há como escapar, é a mãe, a mãe, a mãe. De pais muito... há alguma coisa a mudar na nossa mentalidade, mas não sei se é necessariamente no melhor caminho ou da maneira mais bíblica que nós protestantes podemos olhar. E que depois existe esta falta de equilíbrio de, para já, uma falta de liderança, na minha opinião, dos homens na casa. De serem guias espirituais, de serem referências, de serem modelos que os filhos queiram imitar, filhos homens. E depois, por outro lado, uma ausência de culpa e um sentido de oportunidade de, ok, eu quero preparar o meu filho para a vida, não quero que ele seja um miúdo que tem medo de fazer as coisas, que não sabe sair à rua, que não sabe apanhar um comboio, que não sabe ir fazer uma compra, porque acaba por ser, nesta sociedade que nós temos, que está muito dividida por faixas etárias, em que as crianças estão muito com os seus da mesma idade. O que acabamos por ter eles desenvolvem-se dentro desses setores, mas depois existe pouca exposição à vida adulta, pouca exposição aos mais velhos, pouca exposição até aos mais novos, quer dizer, quanto muito têm na sua própria família um bebê e um avô, mas não existe aquela coisa do vizinho ou do... Está tudo muito estratificado. E, portanto, quando eu vejo esta questão da responsabilidade, eu estou muito tempo com eles e, portanto, sinto-me na responsabilidade de começo a olhar para eles e pensar o que é que estes miúdos sofrem na vida e que estavam a fazer as coisas básicas do dia-a-dia, que o tempo que eles têm, que saibam ir resolver um problema, que não tenham medo de sair à rua, que falem com uma pessoa mais velha, uma pessoa mais nova, que se deem, que sejam pessoas curiosas para a vida. E, portanto, a questão do educar com responsabilidade, acho que tem um bocado a ver isso, porque no nosso dia-a-dia, já me alarguei aqui um bocado, eu acho que como se vive muito com culpa, pede-se pouca responsabilidade aos miúdos, porque o tempo que os pais estão é muito pouco. E eu acho que a responsabilidade não é antónimo de amor, nem nada disso. E muitas das vezes eu vejo, os outros já são mais velhos e, portanto, as pessoas já não fazem observações, mas eles começaram a ir, como nós vivemos num bairro e que dá para mandá-los relativamente cedo ir às compras fazer recados, era muito comum dizer, coitadinho, mas com aquela coisa é um elogio ao mesmo tempo que estamos a atribuir tanta responsabilidade a uma criança tão pequena, a vida é tão dura, E então existe esta nossa mentalidade que é muito tipicamente portuguesa, e digo que é tipicamente portuguesa porque eu já estive noutras culturas e a coisa é bastante diferente, que é aquela coisa de achar que dar responsabilidade é tirar a infância, que não é possível dar, que é suposto a criança brincar e aproveitar a vida, porque logo quando for adulto vai ter muita responsabilidade e muito com que se preocupar, como se essas coisas não fossem conciliáveis no tempo, como se preparar para a vida não fosse isso. E, portanto, é esse lado que eu tento sempre ter em vista na educação. Yeah. Olha, eu gostava... É relativo ao que tu estavas a dizer, do papel do pai e mãe
e o que é a nossa cultura por ser de muita influência católica romana. Mas como é que como é que vocês em casa, vocês veem isso? Como é que vocês vivem o papel do pai e mãe? Onde é que tu vês que é realmente distinto o que tu fazes do que o Tiago faz? Onde é que tu vês essa diferença na educação dos filhos? Uhum. Eu acho que agora há coisas que estão a mudar na nossa cultura e para melhor em alguns sentidos, mas não acho que o que esteja a mudar seja significado de uma visão que nós temos da liderança masculina a nível bíblico, não é? Agora o que nós temos é, o pai não ajuda, o pai faz, o pai cozinha, o pai vai às compras, o pai também vai buscar à escola, também dá banho, e isso são aquelas coisas vistas como a mulher já não é uma sacrificada e tudo. Sim, eu acho que o pai pode fazer essas coisas, mas quer dizer, a minha preocupação não é se o Tiago cozinha, embora ele sinta muita pressão de todos os homens que cozinham, mas a minha preocupação, eu acho que a preocupação, no geral, não é se o homem cozinha ou se sabe lavar uma cozinha ou se sabe ir às compras. Se souber fazer, ótimo. Serve para tudo na vida, não é? Para te saberes desenrascar. Mas acho que é muito mais profundo que isso. É o homem ser um cuidador da casa. Para já que dei exemplo no casamento. E a maneira como nós vivemos é, por exemplo, no caso do Tiago, cuidar da casa espiritualmente, ser o responsável por instruir, por ter uma voz de referência em especial para os rapazes, e nisso nós fazemos uma clara distinção. Nós procuramos que coisas que são especificamente masculinas e conversas e tudo mais, os meninos já são mais crescidos, que o Tiago tenha mais intencionalidade na maneira como se relaciona com os rapazes e que possa ter, e a mesma coisa eu com as meninas. E depois procuramos que no nosso casamento possa ser uma referência para os miúdos do que é uma visão saudável de um relacionamento e de uma maneira de uma mulher se ver, no meu caso, e de um homem se ver. E, portanto, acabamos por complementar. Isso não significa que o Tiago ser líder, e, por exemplo, na questão da escola dos miúdos, até eu que sou responsável por isso, e, portanto, não é ele que vem ensinar. Geralmente eu até lhe faço um ponto de situação de como é que as coisas estão a correr, portanto não temos propriamente uma escala, mas existe claramente um sentido que nada na nossa casa se faz com um de nós só a decidir. De uma forma geral, uma coisa de fundo, os miúdos já sabem, quando vêm falar comigo, eu vou ter que falar com o papai e nós vamos falar sobre esse assunto e depois falamos em conjunto com o filho que for. Portanto, existe sempre uma unidade, sendo que é diferente ser homem de ser mulher, e procuramos sempre buscar essa diferença, sendo que no caso dos rapazes existe mesmo aquela a responsabilidade maior do Tiago, até a maneira como tu tratas uma mulher, a maneira como tu respondes, a maneira como te sacrificas, as coisas que são pedidas aos rapazes cá em casa, apesar de eles serem mais novos, são coisas que geralmente são mais exigentes fisicamente, que exigem que eles sejam os últimos a ser servidos, que eles sejam os últimos a fazer algumas coisas, são eles que obviamente vão levar o lixo se a irmã estiver carregada, são eles que vão ajudar nas compras. Pronto, há uma diferenciação que não é propriamente uma coisa muito típica, não é porque aquilo que a nossa sociedade considera como progresso é apontar para a igualdade, não é? E aqui nós vemos que o modelo da Bíblia é o homem que se sacrifica pela mulher e que está disposto a morrer por ela, nesse sentido, não é? Portanto, às vezes na brincadeira, mesmo quando o Tiago tem lutas com os miúdos, é aquela coisa de que não está disponível, vem alguém fazer mal a uma das tuas irmãs e és tu que dás o peito às balas, és tu que tens que te sacrificar. Aquele sentido de tu és um homem e a mulher é a mulher. E, portanto, procuramos, quer dizer, fazer dessa maneira e depois gera conversas. Nós estudamos a Bíblia, eles já leem livros que depois abordam essas questões, depois eles leem romances ou coisas que têm um contexto mais histórico e acabam por vir com questões, não é? Porque essas coisas acabam por ser falada, mas a maneira como nós procuramos fazer é essa, e depois quando vêm assuntos mais difíceis a nível da visão do papel do homem e da mulher, à luz da Bíblia e à luz dos tempos de hoje, que com adolescentes depois acaba por acontecer, isso dá muitas conversas e pronto, eles no coração deles depois também vão ter que encontrar o seu lugar e a sua convicção, não é? Porque depois vêm as questões da fé que já não estão nas nossas mãos, nós procuramos apresentar-lhes a verdade como nós acreditamos que ela é, mas
mas depois o papel último não é nosso, pronto, nós só somos os transmissores, nada mais. Eu tenho uma teoria, e é uma teoria também baseada, o Tiago já está, baseado no exemplo que eu tenho visto dos teus miúdos e de outros na igreja, que há, eu não sei, e pega um bocadinho no que tu estavas a dizer, que ou seja, hoje em dia olha-se um bocadinho para os miúdos e tende-se a desculpar muita coisa dos miúdos com base é a personalidade, ele é mesmo assim, etc, etc. E eu depois tenho um certo problema, ou seja, acho que sim, acho que há uma individualidade e tu certamente irás que os teus filhos são diferentes uns dos outros e há uns que são mais dotados para uma coisa, outros para outra, etc. Mas depois às vezes parece-me que se desculpa muita coisa com a personalidade quando depois eu vejo exemplos em que isso se torna mais difícil. E vou dar o exemplo mais simples que eu posso, que eu posso pensar e para também personalizar no exemplo que eu estava a dizer, que a minha teoria também é por causa de vocês. Vocês tu e o Tiago têm 4 filhos, portanto 4 diria que já é suficientemente representativo daquilo que eu quero dizer. São 4 miúdos, todos diferentes, mas depois chega a um ponto que, por exemplo, a malta está na igreja e são 4 miúdos e não é aquela coisa de dizer o Caleb e o Joaquim têm esta personalidade e portam-se muito a mal, as miúdas têm outra personalidade e portam-se muito bem. Não, eles normalmente, os 4 portam-se muito bem. Portanto, isto para dizer o quê? Estou a usar um exemplo muito simples, porque não sei o que é que tu achas, mas parece-me que hoje em dia acho que é mesmo isso, tende-se a desculpar muito do que os miúdos são ou do que aquilo que nós enquanto pais não estamos a fazer, imputando nos miúdos uma questão que é, eles são assim, há coisas que a gente consegue fazer e há coisas que eles são assim. E a minha teoria é esta, eu acho que isso está exagerado, ou seja, claramente os miúdos são diferentes, eu só tenho 2 miúdas e elas são claramente diferentes. Mas há coisas que elas foram adequadas para serem niveladas, nomeadamente na questão de educação. Qual é a sensação que tu tens acerca disso, e tu que interages, sei lá, com muitas mães, com filhos de outros, etc. A sensação que eu tenho é mesmo esta, é que estamos muito a desculpar os miúdos e a desculpar-nos a nós próprios, de às vezes nesta questão de ele é assim, como se não houvesse nada que a gente pudesse fazer para mudar. Eu acho que nós acabamos por confundir a questão da individualidade, não é? Das características de personalidade com que nós nascemos e que são evidenciadas desde que se nasce, com a ideia do pecado original, não é? Que nós nascemos pecadores e que, portanto, a rigor, tudo de bom com que os nossos filhos nascem e os talentos que eles demonstram desde muito pequenos, que às vezes até parecem inatos, eles fazem naturalmente uma coisa, um é muito mais propenso a isto, vem claramente de Deus, mas depois a maneira como as suas personalidades se demonstram são só maneiras diferentes de demonstrar a sua pecaminosidade. E aqui a questão passa muito por isso, que é... ou então às vezes nós dizemos, eu também era assim, ou o meu marido também era assim, certo, é igual ao que faz não sei o quê. Eu tenho alguma dificuldade com isso, embora, e eu vejo claramente isso na vida dos meus filhos, claramente que aquele tem aquela exata fraqueza que eu tenho. Mas isso, nós não podemos olhar para isso como uma coisa que não pode ser redimida com o sangue de Jesus, que não pode ser trabalhada no coração, e não podemos dar como um caso perdido. Que nós muitas das vezes falamos em questões específicas aqui em casa, quando há uma fraqueza que, por exemplo, é muito específica de um que eu ou o Tiago nos identificamos, o nosso discurso é muito, olha, tu tens um problema com isto. Eu também tenho, e sempre tive, e tu vais ter que pedir muita ajuda a Deus durante toda a tua vida para lidares com isso, porque senão isso vai ser um desastre. E, portanto, eu acho que a abordagem desde muito pequenos é tu vais precisar de Deus,
vais precisar da ajuda de Deus para isso, e eu vou-te ajudar, porque eu, enquanto teu pai e tua mãe, a Bíblia instrui-me que eu não te posso entregar esse caminho de, não podes estar à beira do precipício e deixar-te tirar para o abismo. Portanto, entram as questões da correção e da disciplina e de tu encaminhares. Depois eu acho que há outras coisas que nós não conseguimos e que eu própria não consegui enquanto mãe, e vou falar também na primeira pessoa porque eu não quero entrar numa de julgamento em relação a outras mães, porque eu própria também tenho que corrigir continuamente coisas na minha vida, que é, há coisas que nós não conseguimos fazer com os nossos filhos, porque nós não estamos a acreditar que é possível. É tão simples quanto isso. Às vezes, há pequenas coisas, pequenos hábitos, às vezes, de queremos que a criança fique connosco a fazer uma coisa, que nós próprios já dizemos, não vale a pena, não vou conseguir. E não pedimos ajuda a Deus, não dizemos ao Senhor, por favor, ajuda-me a eu ter uma autoridade com propósito, com amor, com intencionalidade. Não, tu vais conseguir e vais ficar aqui, por exemplo, a questão de ficarem sentados ao nosso lado ou ficarem sossegados. Que é aquela coisa de dizer assim, pronto, os cavacos são assim, ou dizer assim. Não, é um bocado aquela coisa de tu vais ficar aqui, tu vais conseguir e eu vou fazer com que tu consigas. É assim um misto de tu vais conseguir e vais trabalhar isso e vais não tens, graças a Deus, não tens nenhuma doença diagnosticada que te diga que é impossível permanecer sentado há algum tempo. Claro que depois tu tens que adaptar à idade, não é? Não podes pedir coisas irrazoáveis em idades em que não é possível. Estou a falar aqui de uma forma muito geral, que é olharmos para, desde bebés, para a ideia que é um pecador que nasceu e que vai ter problemas com frustração e com ira e com o seu temperamento, e por outro lado acreditarmos que a autoridade que Deus nos dá vai ser exercida continuamente na dependência de Deus, pedindo ajuda a Deus para conseguirmos não ser injustos, para não nos irarmos com facilidade. Isso não é fácil. E todos os dias reformularmos isso. E muitas das vezes, às vezes o que a mãe me diz, eu acho que não vou conseguir. Assim, olha, eu acredito que tu vais mesmo conseguir. Pede ajuda a Deus e tenta um pequeno passo de cada vez. E às vezes são pequenos passos que nós tentamos. O que vai acontecer é que os filhos são diferentes. Eu também tenho 2 meninas e 2 rapazes que, dentro dos próprios sexos, eles são muito diferentes. A abordagem, às vezes, pode ser ligeiramente diferente, que é o que, às vezes, uma correção ou um mau comportamento, nós sabemos que num vai chegar muito mais ao coração de uma maneira do que no outro. E aí vai entrando a nossa experiência e a nossa sabedoria. Nós percebemos que aquele filho já se sente suficientemente penalizado por aquilo. Ou quando já admitiu e mostra arrependimento perante uma coisa. Às vezes não é necessário tu corrigires ou castigares. Ele já está a demonstrar o arrependimento e a coisa já está resolvida no coração. Outro não. O outro só vai lá mesmo com correção porque é rebeldia que tem instalado e que tem uma maneira de mostrar orgulhosa. E aí nós temos que, dentro de alguma justiça, dentro da própria casa, tentar exercitar isso de maneiras equilibradas. Mas eu acho que tem que ser sempre naquela de nós precisamos, enquanto pais, de Deus para nos ajudar. E reconfigurarmos isso a cada dia e acreditarmos, não, porque é que Deus não me vai ajudar a fazer isto? É claro que Ele vai ajudar, se Ele me deu estes filhos, eu vou... Mas não é nas nossas forças, quer dizer, não quero dar a ideia que eu decidi que os meus filhos iam se todos portar assim. Não, eu não decidi, Deus foi-me ajudando a cada dia que eu ia decidindo que ia ser possível aquilo acontecer. Às vezes era um campo de batalha e pronto, e já não estou nessa... Há coisas que não são visíveis e agora é tudo mais civilizado, não é? Mas continua a ser difícil. As questões do coração são as questões mais difíceis no coração de resolver, da educação, de resolver. Não são tantas questões comportamentais exteriores que são aquelas que os pais, quando têm filhos pequenos, se preocupam. Porque ficam mais expostos. Mas depois tu, ao longo da vida, percebes que é a fase em que eu estou, que tu consegues realmente ir corrigindo questões comportamentais e tudo, mas que é o coração sempre que está em causa. É sempre o coração que tens que trabalhar com a ajuda de Deus. E, portanto, eu acho que passa por esses 2 lados, que é olhares para o teu filho como um pecador que precisa da graça de Deus e apontá-lo sempre para Deus e não para ti próprio. E depois, por outro lado, confiares que a autoridade que Deus te dá é suficiente para exerceres com graça a tua missão. E, portanto, pois podes ter muitas ajudas, podes até ler muita coisa, podes fazer muitos cursos e podes
ter muitos recursos ao teu dispor, mas precisas ter essas duas bases, porque senão vais estar sempre a tratar a coisa pela rama, então vais desistir, pronto, vais dizer, olha, não há nada a fazer com esta criança. Eu acho que não é isso que Deus quer de nós enquanto pais, não é? Ele não desistiu de nós, não vai desistir dos nossos filhos assim. Sem dúvida, sem dúvida. Deixa-me só, tu disseste uma coisa que me fez lembrar uma história que eu partilhei contigo e com o Tiago, por causa da correção e como a correção é diferente. A minha filha mais velha, para todos os efeitos, é muito menos orgulhosa do que a mais nova. E eu lembro de partilhar essa história com vocês, não foi assim há tanto tempo, há um ano e pouco, que a São Mé fez alguma coisa mal e eu corrigia e ela vem a chorar até comigo e diz: pai, perdoa-me, eu não sou digna de ser chamada tua filha. Isso é muito bom. Ou seja, faça isto. Não dá desarmou-me. Já está tudo feito, não é? Mas foi muito bom, foi muito bom. Mas é. Olha, vai, Tiago. Eu só queria pegar porque tu disseste uma coisa antes de ir. Eu sei que o Tiago ia aqui pegar noutro tema. Avança. A questão da ira. Ou seja, melhora com a idade. Ou seja, a Salomé tem 7, a Noemi tem 5. E a questão da ira é tramada, ou seja, a correção com elas e às vezes corrigir em amor e uma pessoa não se irar. Tens essa parte domada ou nunca foi um problema para ti? Porque cá em casa é um problema para mim, ou seja, traçar a linha, sabes? Às vezes é muito fácil, mas há muitas vezes que é difícil. Já a correção já está na ira. Isso melhora com a passagem dos anos. Eu tenho um grande problema com a questão da ira. Não penses. Eu acho que as pessoas. Quem me conhece melhor sabe que tem sido um dos grandes trabalhos do Espírito Santo da minha vida, tem sido a questão do autodomínio, de não reagir por impulsividade. E de ser injusta. Ainda é uma dificuldade para mim, já não se manifesta da mesma maneira. Também eles já não são pequenos, mas é mais difícil agora. É mais difícil nos desafios que eu tenho agora. Porque quando eles são pequenos as coisas são resolvidas de uma maneira mais imediata, tem a ver com circunstâncias, com disparates e asneiras que eles fazem. Quando os filhos crescem, são geralmente problemas que estão sempre a reincidir da natureza deles. Pode ser mentira, pode ser uma rebeldia manifestada, um orgulho, um argumento muito desrespeitoso, e aí testam muito os limites do nosso feitio. Portanto, eu não vou dizer que não melhore, Deus vai ajudando a conseguirmos encontrar maneiras de respirar mais vezes fundo e lembrarmos todos os erros que já cometemos no processo e que não surtiram efeito. Então, acontece-me imensas vezes, é muito comum acontecer, eu reajo de impulsividade e no ímpeto é logo dizer assim, não, nem pensar, não sei o quê, eu não estou para isto, por favor, quer dizer, às vezes nem por favor digo, mas sou completamente irrazoável numa primeira reação de uma coisa, porque já estou tipo mesmo saco cheio de uma série de coisas naquele dia, mas o que acaba por acontecer é que tenho maior capacidade de reconhecer isso num curto espaço de tempo. E eu tinha muita dificuldade em pedir perdão ou reconhecer que tinha estado mal e, portanto, o que acaba por acontecer é que, imagina, eles já dialogam de uma maneira e às vezes o que acontece é que eu faço aquilo e não fico tranquila comigo própria e passado 10 minutos estou a chamar para resolver o assunto, dizer, ok, eu não queria reagir desta maneira, mas eu quero te explicar porque é que eu não acho que isto não deve ser feito. Não. Melhora nesse sentido. Gostaria que já tivesse melhorado mais. Mas, e especialmente agora neste último ano com o confinamento, eu não quero culpar as circunstâncias, mas sinto uma grande fadiga mental e uma grande incapacidade
pronto, é tal coisa, não estamos a ter outras coisas para fazer e não há ali um break entre uma coisa e outra, ninguém está a ir ao ginásio, não é? Pronto, e há ali uma tensão permanente que é fácil de disparar. Portanto, eu creio que sim, que Deus ajuda mais é nós corrigirmos. Eu gostaria de não... Tenho fases em que é mais fácil não cair, mas eu vou confessar, eu acho que a maior dificuldade com o passar do tempo para mim é olhar e ver o tempo a passar. Eles estão-se a tornar pessoas que tu vês as dificuldades que eles poderão enfrentar na vida face às suas fraquezas naturais, e há aquela coisa de tu perceberes que são as questões do coração, que são as questões com que eu próprio me batalho todos os dias. E, portanto, esse é o lado, por isso até posso dizer que esta é a fase, para mim, com uma série de coisas arrumadas e organizadas na nossa vida e pacificadas e tudo mais, a nível de desafio interior espiritual, é a fase mais difícil para mim, neste momento. E não é porque estejamos a ter problemas do outro mundo. É tão e só a questão de seres confrontado com a fé ou a falta de fé dos teus filhos. Pois. E não há nada assim de extraordinário. As miúdas já foram batizadas e assumem a fé. Os rapazes não a renegam, nunca estão a fazer o seu percurso normal, mas é quando tu vês que pode... Não sei, são aquelas coisas que assombram o nosso pensamento enquanto pai e mãe, não é? E que eu e o Tiago acabamos por falar, e portanto, eu creio que esta jornada da paternidade e da maternidade serve, tal como o casamento serve, para nos apontar que nós precisamos sempre, continuamente, de um Salvador, não é só no momento em que nós fomos salvos, nós continuamente precisamos todos os dias de Jesus, e precisamos apontar os nossos filhos para Jesus, ou seja, mesmo nas nossas dificuldades, o que acaba por sobressair é a minha mãe e o meu pai precisam tanto de Jesus como eu. Ainda ontem estava a falar com a Maria sobre um assunto assim um bocadinho mais... Era uma coisa pessoal e tudo mais dela, e depois eu disse, olha, é assim, eu não estou aqui neste mundo, e não havia assim nenhum conflito particular, mas eu estava a dizer, olha, esta é a mãe que eu sou, e eu não... Se nós viermos a ser melhores amigas na idade adulta, e fomos companheiras no sentido de pronto, quando fores mulher independente e voltares a casa dos teus pais e eu for a tua grande amiga, ótimo. Mas eu não estou cá para isso. Eu estou cá para ser tua mãe e para te mostrar que nas minhas dificuldades tu precisas de Jesus. E se chegares à adulta e disseres, olha, a minha mãe não foi isto, não foi aquilo, mas ela dizia-me sempre, Jesus, é para Jesus que tens que ir, é Jesus. Para mim, eu não preciso em nenhuma altura de virem dizer a minha mãe foi a melhor, a minha mãe é a melhor do mundo, ou os meus pais foram os melhores e foram um grande exemplo. Para mim, isso não é o importante. Se tu resumires que aquilo que nós fizemos enquanto pais foi dizer que nós precisávamos de Jesus, para mim chegou. Não preciso de mais nada, não preciso de nenhum postal, nenhum diploma a dizer que eu fui a melhor mãe do mundo. Portanto, tento sempre ter isso em mente quando as coisas não estão a correr muito bem. Deixa-me... Nós queríamos falar... Bem, eu estava aqui a falar com o Joel offline. Nós queríamos e tínhamos falado com o Ante e queríamos falar sobre homeschooling, mas se calhar, para não irmos para tantos temas, se calhar vamos convidar-te numa outra altura e poderemos falar da vossa experiência de homeschooling, porque eu acho que em termos de temáticas e daquilo que fomos falando hoje está minimamente equilibrado e serve como tema, e então acho que guardamos a questão do homeschooling e é uma forma de te convidarmos uma outra vez, se não te importares. Eu acho que fica mais rico desta forma. Joel, estamos aí? Vamos para outra vez? Sem dúvida. Para mim era todas as semanas. Vamos fazer um spin-off, mas depois a Ruth corre connosco. Exatamente. Sim. Eu só tinha, olha, por acaso só tinha uma perguntazinha para terminar, que é, qual é o teu filho favorito?
Todos nós temos um filho favorito. O teu marido já me disse qual é o filho favorito dele. O filho ou a filha, não vou dizer, mas eu sei quem é. Esse é um dos temas mais difíceis nesta casa, ainda há pouco tempo tivemos de falar sobre isso. Eu recuso-me a entrar nessa conversa. Tenho pânico, tenho pesadelos. Mas tens, não podes não querer também. Vamos voltar ao início do podcast. Podes ter mais afinidades e mais identificações com um filho ou outro. Não é? Geralmente a tendência à caricatura é sempre ao mais novo, ou não sei o quê. Aliás, cá em casa eles têm a teoria que o Caleb é favorecido muitas vezes, quando, coitado, eu acho que ele não é assim tão favorecido, simplesmente ele é mais novo, ainda tem algumas coisas de mais novo, mas acho que, coitado, ele apanhou com uma data de restos, mas isso é a minha teoria. Mas eles acham que não, que tem sempre essa... Então, volta e meia essa conversa surge e o que eu digo sempre é, eu posso ter mais afinidades numas áreas com uns do que com outros. A nível de amor e demonstrar em favorecer mais um do que o outro, não consigo, e tenho pânico disso ser uma coisa que pudesse acontecer. As questões da comparação e tudo mais, acho que Portanto, tenho mais afinidades do que com outros, mas varia muito com as áreas, sabes? Não há assim a sobressair especialmente uma coisa, porque, por exemplo, a Maria tem muito o lado de escrever e de querer fazer diários e journals e não sei o que, era uma coisa que eu fazia muito e que eu me identifico, e é mais dos cadernos. Depois, por outro lado, a Marta tem uma personalidade que é mais parecida com a da minha, com os Oliveiras do meu lado, que é assim, mais freestyle e mais flexível em algumas coisas, não tão... Depois o Joaquim, por outro lado, tem uma grande predileção pela área da natureza e dos animais, e é uma coisa com que eu me identifico muito. Arranjei a desculpa de voltar a ter a assinatura da National Geographic ao abrir disso. Eu sempre adorei, apanhei uma promoção, ele gosta imenso, então naquela da desculpa da escola em casa acabei por mandar vir. E depois o Caleb acaba por ser mais novo, não tem ainda assim muita coisa a sobressair, mas ainda faz muita companhia naquela. Pronto, os irmãos dizem que ele ainda está na fase cãozinho que vai com os pais, não se importa. Como qualquer bom irmão. O mais novo, claro. Então ainda faz muita companhia nisso, de ainda estar disponível para fazer uma série de coisas por ainda ser mais novo. Portanto, até nisso, o que eu consigo identificar mais neles são as áreas deles ou de personalidade que vão ao encontro do que eu tenho. Não consigo dizer assim um. Por acaso não. Bela resposta. Já tenho uma resposta padrão. Agora só tenho que perceber o que é que gosto mais das minhas filhas, individualmente cada uma. Só tenho que trabalhar essa área. Com certeza, quando vais à rua, por exemplo, quando vais à rua há sempre mais uma que alinha mais do que outra, ou quando vais tocar, ou quando vais fazer uma coisa. É mais por aí que eu acho que essas empatias surgem, essas afinidades, acho que é por aí. Sem dúvida. Muito bem. Tiago, onde é que nos podem encontrar? Ora, podem nos encontrar aqui no YouTube, para quem estiver a ver o vídeo, podem nos encontrar no Spotify, no iTunes e de alguma forma nas plataformas de podcast. Podem nos encontrar no Instagram e no Facebook, podem enviar mail para 2solas@gmail.com. Comentem, sugiram temas, façam questões, nós estamos abertos e queremos agradecer à nossa pastora a presença dela. Nós sabemos que tu gostas muito do título. Ruth, portanto... É assim, eu já tive pastores na minha família, porque a minha mãe e o lado da minha mãe eram mesmo pastores de ovelhas, portanto é uma... Então, portanto, posso ser pastora nesse sentido. E de alguma forma é verdade que nós associamos o termo pastora a algo que teologicamente nós na Lapa não concordamos, mas há muitos contextos, principalmente brasileiros, em que as famílias pastorais são apresentadas como o pastor e a pastora. Não
não sendo a mulher propriamente uma pastora. E nesse sentido, eu acho que a Igreja vê-te como a mulher do pastor ou de um dos pastores e também reconhece em ti o serviço. Portanto, é nesse sentido que nós utilizamos. Eu não é só nesse sentido, eu gosto de chamar pastora porque sei que tu não gostas muito do termo. Volta e meia acontece uma família da Lapa aparece ou algum outro contexto e chamam mesmo pastora e eu digo assim, não trata assim, estão mesmo a falar a sério. Mas pronto, no sentido de pastorear e de cuidar, acho que não é assim não fica completamente fora. Não fica, não. Obrigado. Ok. Tchau. Muito obrigado. Obrigada. Tchau. Eu te abençoo, te libero para prosperar. O Espírito de Deus está sobre ti. Quero ungir a tua mente.